Muito bom estar aqui com vocês, poder ver esses rostinhos tão jovens, as peles tão lisinhas, né? Eu trabalho com muitos vovozinhos e eu vejo pessoas muito diferentes de vocês. Mas mais do que isso, é muito bom ver jovens que estão interessados pela palavra do Senhor, pela comunhão, por conhecer mais do Senhor, e que assim seja nesses dias, que vocês sejam de fato cheios do Senhor e que sejam dias muito proveitosos. O tema que nós vamos abordar aqui, que está nesses versículos, é um tema fundamental. Essa palavra é bonita, né? Fundamental. E às vezes, se alguém nunca viu uma casa ser construída, ou alguém que está construindo uma casa, sabe a importância de um fundamento. Fundamento é uma base sobre a qual algo será construído. E se eu por acaso fizer uma base fraca, ou um fundamento fraco, eu vou construir algo e pode ser que aquilo não fique bom, não seja suficiente a base. E eu não posso ir lá simplesmente e substituir a base. Quem já tentou fazer castelinho de pecinha de montagem e tudo, você vai tentando pôr um em cima do outro, tem um brinquedinho, depois você vai tentando tirar, né? Uma pecinha, outra tira outra, para não cair, desmoronar. Então não dá para eu ir lá na base e tirar e simplesmente trocar uma base. Eu vou ter que desmanchar tudo, fazer uma nova base e aí começar a construir tudo de novo. Então, o fundamento ser bem colocado é muito importante em tudo que vocês forem fazer. Então, quando alguém dizer assim, isso aqui é fundamental, pode às vezes nem ser, mas presta atenção, vai que é. Então, se alguém falar isso, preste atenção, tente aplicar isso na sua vida. Os fundamentos são muito importantes. E esse é um fundamento que vai a partir dele ser construído muitas coisas na vida de vocês. E se eu fosse falar hoje para os meus pacientes vovozinhos de 70, 80 anos, talvez eu não falaria da mesma maneira que eu estou falando para vocês. Eu estava brincando ali que é muito bom ver vocês. É como se a gente estivesse vendo um caderninho do primeiro dia de aula. Sabe aquele caderninho branquinho? Você pode fazer a letra bonita. Você fala assim, eu não vou errar nenhuma vez esse ano. Né? Vou escrever bem no capricho. Você começa o título com uma cor, depois a letrinha de outra cor, a letrinha no capricho, e assim são vocês, jovens. Vocês têm uma vida toda, muitas páginas para serem escritas. Alguns de nós já estão meio rabiscados, já está no meio do caderno. Outros já estão mais para o final, sobrando umas poucas folhas. Então, eu estou falando para quem está na base, está no fundamento. Vocês estão começando. Por mais que vocês achem que vocês são muito experientes, muitas vezes, a gente pensa. Toda fase da vida a gente pensa que a gente já sabe tudo. A gente esquece que, se a gente falar assim, não, 3 anos atrás, você vestia bem? Você arrumava seu cabelo legal? 3 anos atrás? Naquela foto, você olha e fala, saiba você que daqui 3 anos você vai olhar para hoje e às vezes vai falar, mas hoje você está feliz. Mas saiba que você está, então, no início da sua vida e que muitas coisas serão mudadas ao longo desse tempo. No pequeno trecho dessas escrituras que João, em sua carta, coloca para nós, nós temos uma mensagem de muita importância. É sobre ela que eu vou falar aqui e eu acredito que os irmãos também vão falar sobre ela nesses dias. Ele nos dá uma ordem. Depois ele fala sobre algumas consequências dessa ordem e depois os porquês dessa ordem. E eu vou chamar a atenção de vocês, vou fazer um convite. É para vocês considerarem isso aqui com muita atenção. Por que a gente chama atenção? Porque quando a gente fala assim, atenção aqui, a gente ativa algumas áreas do cérebro que vão fazer com que aumente a chance daquilo ir para uma memória nossa duradoura, para um raciocínio que vai fazer sentido, que eu vou conseguir vincular isso com outras áreas da minha vida. Se eu penso que não é importante, eu escuto de qualquer maneira, e a vida segue, porque eu já estou pensando no que vai ter na janta, ou o que vai ter na gincana, ou então o que a Ana Clara vai falar amanhã. Então eu gostaria que vocês se esforçassem para fazer isso aqui com muita atenção. Então vamos considerar e refletir isso. Esse texto, alguém nunca tinha ouvido falar sobre ele? Esse texto, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo? Foi novidade para alguém assim, que, nossa, nunca tinha ouvido falar? Provavelmente não. É muito familiar esse texto, alguns vão saber até falar de cor. A gente começa, a pessoa vai terminando na mente.
E aí parece ser óbvio concordar com tudo que está sendo dito. Mas será que nós entendemos a verdadeira implicação prática do que está contido aqui? E eu vou falar agora de o corpo sendo comparado com a igreja. Aí eu entro na medicina, que eu gosto, né? Para quem não sabe, eu trabalho com medicina. E eu gosto de usar exemplos que a medicina tem, porque nós somos como igreja comparado a um corpo. E como é que funciona para haver uma cicatrização? Existem algumas células que vão se juntar a outras e aquilo vai fechar. Mas vamos supor que aquilo consolidou de maneira errada. Um osso colou, mas colou errado. Quebrou um osso, foi lá, colou, ele colou torto. O que eu tenho que fazer? É só fazer uma forcinha? Não. Vai ter que quebrar de novo para poder arrumar na posição. Se eu pegar as minhas duas pernas, elas normalmente ficam muito juntas. O meu braço fica junto com o meu tronco. Vocês já viram alguém com o braço colado no tronco? Não. Mas se eu vier aqui e abrir uma ferida aqui no meu braço, uma ferida aqui no meu tronco, e juntar os dois com a pele aberta, os dois vão cicatrizar colados. Então, para haver mudança na cicatrização, existe a necessidade de fazer uma nova ferida, uma nova fratura. A palavra de Deus nos fala de outras coisas que funcionam dessa maneira. Uma planta, ela para conseguir produzir mais fruta, ela pode ser podada. Vocês já viram isso acontecer? Nossa, a árvore está toda bonita, vem um lá e pau. Corta ela, fica com aquele corte diferente, mas aquilo vai fazer que ela produza mais fruto. Um vaso pode ser, ao ser terminado, ele pode ser quebrado de novo para ser feito de uma outra maneira. E uma terra, quando ela está compactada, a gente sabe que a semente caindo numa terra compactada, no chão duro, ela não consegue penetrar e produzir, então, uma nova vida. Então, existe a necessidade de que nós sejamos podados nesses dias. Vocês já têm na mente de vocês uma convicção a respeito desse texto. E, às vezes, o Senhor vai precisar pegar essas convicções que estão meio tortinhas e dar uma fratura. Às vezes, o Senhor vai precisar rasgar o nosso coração. Mas era isso mesmo, eu não queria que fosse isso. Mas, às vezes, vai ser isso. E aí, vocês vão permitir que a palavra dê fruto em vocês. Então, o convite que eu faço para vocês, prestem bastante atenção, considerem. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não é só uma questão de entendimento intelectual. Ela vai transformar a nossa vida. Então, permita que a sua convicção seja transformada pelo Espírito Santo e que a palavra de Deus alcance, de fato, seu coração nesses dias. Esteja disposto a pôr em dúvida uma convicção de algo a partir da palavra pode ser transformada a partir do Espírito Santo. A nossa carne vai militar contra o nosso espírito e pode ser que a gente olhe para esse texto e a gente passe relaxadamente por ele. Mas que ele venha produzir fruto a partir desses dias e que isso seja uma realidade para vocês no final dessa conferência. O nosso irmão João, minha esposa, às vezes eu falo assim, algumas coisas, ela é João. E nós estamos esperando a Joana. João, Joana. João, Joana. João. Tá? Ele escreveu uma carta, irmãos. Vocês já pararam para pensar nisso? Ou vocês acham que é só um livro da Bíblia? Assim, é só escrito, um escrito por cima do outro. A Bíblia vai, escrito. Novo, Velho Testamento, Novo. Foi uma carta. E ele mandou para alguém. Vocês já escreveram carta? Já? De papel mesmo? E-mail? Não, né? Acabou. Textão. Vamos falar assim, ó, textão. Aquele textão que você fica lá digitando. No nosso tempo tinha carta, né? E para escrever numa carta de papel mesmo, geralmente é uma coisa assim de bastante importância. E ele escreveu, ela endereçada, ele fala assim, aos amados irmãos. Ele fala assim, aos filhinhos. Foi depois de muitos anos ele vivendo aqui nessa terra, depois de muitas histórias, viagens, lutas, derrotas, vitórias, experiências. E ele vem
e vai falar uma carta. Ele vai redigir uma carta para pessoas amadas dele. E ele vai escrever o quê? Ele reitera temas fundamentais para aqueles destinatários. Destinatários, para quem não conhece carta, é quem recebe a carta. Então ele vem e proclama as mesmas ideias ditas ao longo da sua caminhada. Ele nos chama para ter convicção daquilo que ele está falando. Para sabermos de fato que aquela mensagem que ele está dizendo e que ele tinha dito no passado era a mensagem que devia ser propagada, devia ser crida e que devia ser vivida pelos irmãos. O que ele fala? Vocês já devem ter lido. Se vocês tiverem a curiosidade de ler o livro, que é pequenininho, antes da conferência, se não, tem o tempo para isso, né? Amanhã de acorda 6 e pouquinho, hora, e lê o livro de 1 João, tá bom? Primeira carta de João. Então ele diz lá no primeiro capítulo, o que era desde o princípio, o que ouvimos, vimos, contemplamos, e isto vos anunciamos, e isto vos escrevemos. O tempo passou na vida de João, mas a mensagem dele permaneceu. O que era desde o princípio. E isto vos escrevemos. A vida demonstrou para João que o que foi visto e revelado desde o princípio é o que permanecia. E é o que permanece até nossos dias e o que vai permanecer. Isso é o que João chegou à conclusão. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É o final do versículo 17, que é os 3 versículos temas. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Nós somos um povo comprado, um povo que agora pertence a Deus. E que bênção, meus queridos. Nós temos um destino. Nós somos chamados, amados, filhinhos. Nós temos a palavra que nos mostra um caminho que nós devemos percorrer. Isso é maravilhoso demais. Para muitos de vocês às vezes, a Letícia aqui, ó, foi para Belo Horizonte. Você já chegou a ficar na dúvida para qual caminho que você ia lá, em algum lugar? Não é bom não, né? Você chega num clube e aí você precisa de ir em algum lugar. E você não sabe onde é que fica o banheiro e não tem plaquinha. E aí você começa a ficar apertado. Ou você vai para os Estados Unidos e aí você vai perguntar para a pessoa assim, onde é que fica o banheiro? Estou apertado, estou banheiro. Aí a pessoa fala, te perguntam outra coisa assim, é isso e isso? Você fala assim, é. Aí a pessoa te leva lá, vem cá. Aí ela pega um tênis, fala assim, aqui ó. Não dá para fazer no tênis, né? Teve gente que passou por isso já. Não tinha um destino, não sabia o caminho, não sabia para onde ir. Que tristeza é. Alguns de vocês vão ter essa oportunidade de estar em algum local e não saber para onde ir. Mas nós somos um povo que sabe para onde vai. Nós temos um propósito na nossa vida. Vocês não podem viver sem entender isso. Nós estamos vivendo nesse mundo. E a palavra de Deus, ela nos adverte, nos orienta, ela nos consola, nos dá esperança, ela nos acrescenta fé. E ela ilumina esse caminho para nós andarmos por ele. Você tem que ter certeza da sua salvação. Você tem a vida eterna. Nós vamos viver eternamente, irmãos. Isso tem que estar claro para nós. Nós não podemos ser aqueles que falam, vamos comer, vamos beber e amanhã nós vamos morrer. É isso. E pronto, fim. Nós temos que ser um povo diferente. Um povo que sabe, que tem convicção, que hoje, vive hoje. E tão certo como amanhã vai amanhecer, nós temos que ter essa convicção de que nós temos a vida eterna, que nós vamos viver ao lado do nosso Senhor. E que esse período aqui vai se encerrar, mas a nossa experiência no universo não vai terminar aí. Nós vamos viver eternamente na presença do nosso Senhor, amado. Tem um lugar reservado para nós, irmãos. Tem uma cidade celestial. Primeira vez que eu fui para o cursinho, eu cheguei um pouquinho atrasado na aula, viu, Gerson? E além de eu atrapalhar a turma, eu fiquei muito constrangido. E tinha assim umas 150 pessoas. E a primeira vez que eu estava, eu não sabia bem, deixa eu ver se tem lugar para mim.
sensação já começa a ficar ruim. E nenhum lugar. Aí você já entrou, e agora? Tem lugar ou não tem lugar? Aí tinha um lugarzinho lá no fundo. Eu fui tentar lá arrastar a cadeira, estava parafusada no chão, quase caí. Mas, irmãos, nós temos um lugar reservado para nós. Tenha essa segurança, essa certeza. Não vai ter risco de você chegar lá e falar assim, não, ajeita aí de última hora, comprar do cambista. Não. O seu lugar está reservado e você tem hoje a oportunidade de estreitar suas relações com o nosso Deus, que estará conosco eternamente. E nós aqui não estamos delirando, falando de ficção. Uma pessoa que não conhece o Senhor, não conhece a palavra, fala assim, esse caboclo é doido, né? Como assim? Ficção científica, isso aí? Ah, nós vamos viver eternamente. Para quem não conhece o Senhor, isso parece loucura. Isso parece loucura. Ah, mas você vai morrer daqui a uns dias. Como é que você vai viver eternamente? E a palavra de Deus vai nos dar certeza e convicção disso. E aí o livro de João, ele vem para nos mostrar que nós temos que saber disso. Nós temos a vida eterna. Nós temos a convicção dos fatos que nós não podemos ver. Isso é fé. E a palavra nos concede fé. E todos vocês aqui, creio eu, que têm essa fé, essa convicção de que vocês têm algo depois dessa vida. Então, você tem um lugar. E que isso esteja diante de você todos os dias. Por quê? Porque a gente pensa que quando uma dor de barriga está acontecendo, essa dor nunca vai passar. E que a minha cabeça está doendo e que aquilo nunca mais vai passar. E que o tempo se limita às coisas que nós estamos sentindo agora. E aí nós corremos o risco de, assim como Esaú, o que adianta eu ter primogenitura, mas se eu vou morrer de fome? Aí o melhor é comer agora, vou resolver as coisas tudo agora, porque depois não importa. Não ande no escuro se você tem uma lanterna na mão. Acenda essa lanterna, acenda essa luz. Nós estamos no mundo e o mundo está em trevas. Mas nós temos a palavra que pode nos iluminar. Então você está andando num lugar hostil e você está com uma lanterna e você anda com ela desligado. E aí você vai chegar no meio da vida ou no fim da vida e vai olhar para trás e vai ver os rastros seu todo torto, se você não usar a lanterna que está na sua mão. Quantas voltas que você vai ter dado se você andar nas trevas sem chegar a lugar nenhum? Quantas ciladas que você vai cair? Então não trilhe esse caminho. Desde a sua juventude você possa ter a sua vereda como a do justo, que vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Eu vou dar 2 exemplos aqui que me deixam muito claro sobre essa situação. Um grande amigo pedalava e foi fazer uma trilha fora. E a trilha era bem grande. E durante a trilha, ele e a sua dupla se perderam. E aí era no meio do mato. E ele então foi escurecendo, e eles perdidos, ele foi escurecendo esses perdidos, e eles se deram numa região onde estava muito mato, um mato fechado. E eles tiveram que então tomar a decisão de entrar pelo mato adentro, e foram. Eles andaram cerca de 1 quilômetro, gastaram 2 horas. E aí, muito, cansados, chegaram, todos exaustos, e no dia seguinte, o que aconteceu? Eles foram lá ver onde é que eles estavam, onde é que eles tinham se perdido, e eles estavam aqui, onde é que foi eles quebraram o tanto de mato aqui, e a estrada estava aqui, ó, limpinha, 2 metros de distância deles. Mas eles estavam no escuro e não viram. Eles andaram 1 quilômetro, paralelo com a estrada, e não viram. E esse é o risco que nós temos. Irmãos, a palavra dita, é chamada, ela fala que a palavra de Deus, ela ilumina, ela é lâmpada, ela é luz. Por quê? Porque existe treva. Existe escuridão. E na luz, nós podemos ter clareza e escolher o caminho correto. E o outro exemplo. Esse foi comigo. Nós resolvemos mudar de apartamento e aí fomos mudar de apartamento no início do ano, e chuva. E nós fomos mudar num Fit Uno e numa Montana. A Montana do irmão Ademir e o Uno do irmão Noronha. E aí nós fizemos 3 viagens de noite, terminou tudo de noite, colocamos uma cama de casal dentro do Fit Uno.
Chegamos, tudo molhado, chovendo e tal. E eu tinha pedido para ligar a luz do apartamento. Cheguei lá, bati lá, pá, luz apagada. Falei, beleza. Conseguimos guardar tudo no escuro, lanterninha. Fui tomar um banhozinho gelado. Pensa na água fria. Eu lembro dela caindo em mim até hoje. Feliz, mas contrariado. E aí eu falei, mas não tem base. Eles falaram que ia ligar essa luz. E aí eu fui olhar lá e falei assim, onde é que será que fica o padrão? Na hora que eu cheguei lá, o padrão estava desligado. Eu pá, as luzes. Eu já tinha tomado banho frio. E a luz estava lá, mas eu não tinha ligado. Fui lá e tomei outro banho quente. Mas que vocês não precisem tomar banho frio na vida de vocês, ou abrir clareiras, onde o caminho está do lado. Então aproveitem a luz, né? Vamos usar essa luz desde o início, porque o caminho de vocês está no início. Por mais que vocês achem que vocês já passaram muita coisa, e muito provavelmente muitos já passaram por muitas coisas. Mas ainda é tempo de vocês iluminar e poder achar o trilho correto. Deixa eu me achar aqui. Então, o conselho de João, no capítulo 1, ele fala: andemos na luz. E ele prossegue, dando sequência. No capítulo 2, ele chega num comando, numa ordem para nós, que é no capítulo 2, versículo 15. Ele não fala assim, eu acho que às vezes vocês não seria muito bom vocês amar o mundo, não, né? Tem que pensar direitinho. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. João, depois de ter vivido uma vida inteira, ele escreve uma carta para alguém e fala assim, não ameis o mundo, e nem as coisas que há no mundo. João, mas tem alguma consequência disso? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Grave. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. João, por que você concluiu assim, João? Por quê? Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. João, estou começando a entender. Mas tem mais alguma coisa? Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Agora começou a fazer mais sentido, João. Agora a pergunta vai para vocês. Vale a pena lutar por algo que é passageiro? Silvio, às vezes vale. Mas com qual intensidade nós vamos lutar por isso que é passageiro? Por quanto tempo que nós vamos correr atrás disso que eu sei que é passageiro? Com que energia? Quanto que eu vou depositar naquilo que eu sei que é passageiro? Se o assunto seu está meio abstrato. Vamos pôr esse negócio mais prático? Vamos. João fala no capítulo 1 da carta dele. O que era desde o princípio. Essas coisas vos escrevemos. João, durante sua vida, ele amou o Pai. João, durante sua vida, ele amou o Filho. E ele nos orienta aqui, meus filhinhos, o que era desde o princípio, permanece para sempre. E aí eu queria que vocês imaginassem hoje, que vocês fossem escrever uma carta para alguém que você ama muito. Alguém mais jovem que você. E aí você vai resumir o que tem de mais importante, tudo que você já viveu. E eu queria que vocês exercessem essa imaginação de vocês e o que estaria nessas páginas. Eu vou dar sugestão de alguns temas e vocês vêem se enquadra na carta que vocês escreveriam ou no textão de vocês. Quando nós descobrimos que estava grávido, eu escrevi uma carta para Joana. Eu escrevi uma carta para ela. Minha filha, isso aqui, igual o João fez. E aí vocês imaginam em alguém. O jeito mais fácil de imaginar é um nenenzinho que vocês gostam, que não sabe de nada. Não é para sua mãe, mãe, você tem que fazer isso comigo. Não, para alguém novinho que vai começar a passar onde você já passou. Meu filho, na hora que você for entrar na escola, é isso, tá bom?
Eu vou sugerir alguns temas, vocês verem se algum tema desse é importante para você e é algo que você acha que é importante e que tem que ser passado porque é algo que você vive, algo que te traz ansiedade, te traz preocupação e é algo que você corre atrás para fazer isso aqui que eu estou falando. E a primeira delas vai ser o tema da sua carta. De João, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Às vezes na nossa vai ser, você deve aprender a cultivar a sua beleza. Aí você vai dar dicas de segredo, como é que vai deixar o cabelo mais sedoso e brilhante, como que você vai fazer os melhores cachos, as franjas, os topetes. Tinha uns garotos aqui no espelho, aqui, ó, um falando pro outro, não, faz sim, tal. O negócio é pôr um pozinho. Dando spoiler, passa, né, Natal? Vou chegar lá. As barbas. Não, como é que é? Daqui a pouco os rapazinhos chegam nas barbas, nos bigodes e tal. Como é que eu vou escolher as roupas? Tem que valorizar. Roupa tem que valorizar. Qual que é o tom da maquiagem? Eu descobri que tem um profissional que trabalha só com isso. Ela olha e define para você o tom que você tem que usar. Como é que você tira uma selfie? Qual que é a melhor posição, melhor iluminação, melhor filtro? Talvez isso daria até um livro, não só uma carta, né? Será que seria isso que estaria nas suas páginas? É isso que você está vendo nos seus vídeos? Será que é aí que está a nossa energia está depositada? A de João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ou, talvez, tenha um corpo sarado, mas também é um tema bom. Então você vai ajustar a sua dieta, alimentação, né, direitinho, sua rotina de exercícios, como é que vai ser o sono, isso é importante, suplementação, quais os melhores horários para treinar, você vai fazer pré e pós-treino, né, Geraldo? Tem que dedicar, senão não chega no resultado. Qual que é a melhor fonte de proteína? Hidrolisada, não sei o que e tal. Então talvez seja isso o que vai estar nas letras da sua carta. Ou será? Desenvolva e expanda sua mente. Por quê? Porque no final a ciência explica tudo. Confie sempre no raciocínio científico, ele não falha. Tem áreas da mente que nós podemos desenvolver, filosofia, sociologia, antropologia, política, medicina, história, geografia. Afinal, conhecimento ninguém pode tirar de vocês. Então, uma boa orientação para a gente deixar para nossos amados, para nossos filhinhos. Estude, faça faculdade, mestrado, doutorado. Vá em frente. Desenvolva sua mente. Ou vamos investir nas amizades. Tenha ótimos amigos. Então, eu vou te dar dicas para você andar com quem realmente importa com você. Como você vai identificar alguém que é seu amigo de verdade? E aí tenha sempre alguém do seu lado que nos momentos difíceis vai estar com você e se alegra com você, mas também que chora do seu lado. Porque a vida, na verdade, é as amizades que a gente pode levar. Talvez seja esse o tema. Ou, não, a família é sagrada. Não troque a sua família por nada. Então, sempre preserve a sua família, os laços familiares, porque nas horas de maior aperto, você já deve ter ouvido falar isso, quem vai estar do seu lado é a sua família. Papai, mamãe, os irmãos, o marido, a esposa. Esses são o seu maior tesouro. Cultive esses laços e não troque por nada. Pode ser também, né, o tema da sua carta. Então nós estamos fazendo uma carta e às vezes nós vamos falar para a pessoa o seguinte. Aí tem alguns que estão muito jovens para isso, outros já estão mais ou menos na idade de falar isso, vão falar assim, ó, tem uma carreira brilhante. Começa cedo a aprender sobre o mercado, já vai se atentando, qualifica, e você se aproveita sempre as oportunidades. Você tem que se destacar no mercado. Você não pode ser igual a todo mundo. Você vai fazer curso, voltado para você aperfeiçoar seu currículo, você vai aprender novos idiomas, informática, tem que ter um network bacana. No meu tempo não tinha essa palavra não, agora é network. E aí você vai se realizar profissionalmente. Beleza, um tema bacana aí para você colocar na sua carta. Machucou não, gente.
Ah, não, eu vou falar um negócio legal agora. Vou te ensinar o esquema para você ganhar o máximo de dinheiro que você puder. Esse eu vou colocar na carta. Como que você vai alcançar seu primeiro milhão, não é assim? Vamos entender o caminho do dinheiro. Onde que eu vou aplicar meus rendimentos, como é que eu vou aproveitar as oportunidades de negócio, imóveis, renda fixa, fundo imobiliário, ação na bolsa, empresa, comércio. O que será que nós vamos fazer? Prestação de serviço? Não, o esquema é ir para o concurso público. E aí talvez seja isso. Como que você vai conquistar a sua estabilidade financeira? É isso que você tem que focar. Segurança de uma aposentadoria farta, tranquilo. E esse aí vai ser até um best-seller. Esse aí não vai ser nenhuma carta, não. Eu acho que esse vai vender bem. Pode ser também um tema. Será que é isso que é o que está dentro do nosso coração hoje? Ah, não, Silvio. Eu vou escrever sobre o poder da influência. E aí, como que eu vou me tornar um influenciador bacana, um influencer? Eu vou alcançar alguns cargos de chefia, vou ser autoridade para eu poder mandar e desmandar. Vou ensinar a pessoa a fazer isso. Como é que a pessoa vai ter autonomia sobre a vida dela, sobre a vida de outras pessoas? Então, vou dar dicas sobre isso. Como que você vai definir o rumo de uma empresa ou de um processo, sendo um juiz ali com autoridade, ou você vai governar uma cidade, ser autoridade sobre uma cidade ou até de um país. Também é uma possibilidade. Às vezes é isso que está nos motivando. Ah, mas tem aqueles que vão falar, não, peraí, você está fazendo tudo isso aí, mas você não pode esquecer da sua vida espiritual. Você tem que estar sempre bem com o seu espírito para poder se desenvolver nessas outras áreas. Então não vai só nisso não, né? Vamos ter cuidado. É sempre bom, de vez em quando, a gente tem que agradecer as bênçãos, pedir a proteção do divino, tem que praticar uma meditação, tem que se conectar com Deus também. Não esquece disso, não. Isso também é importante. Você faz uma observação lá no final das suas cartas. E aí nós listamos aqui 9 temas de carta. Foi dentro da realidade? Alguém ocupa tempo aí, vê vídeo sobre isso que eu falei? Tem vídeo sobre como ganhar dinheiro, como ir bem na carreira, como fazer amigos, que os amigos você deve preservar, que você tem que valorizar a família, que você vai ficar mais bonito fazendo isso, ou que seu corpo tem que estar de tal e tal jeito. Estou atualizado? Minha esposa fala que eu sou meio alienado, mas eu acho que nesse ponto aqui, eu acho que eu consegui resumir um pouco do que a gente pode estar na nossa mente. Alguns estão correndo atrás da carreira, outros atrás do dinheiro, outros atrás da família. Mas o que a palavra diz sobre isso? Vou até beber uma água. Já que eu listei, eu vou de um por um, né? O que a palavra diz sobre a beleza? Não precisa de abrir, não, é bem rápido aqui o que eu vou falar. Provérbios 31:30 vai dizer que enganosa é a graça, passageira é a formosura. Eu queria que você se atentasse para o versículo 17 de 1 João 2, que ele fala sobre 2 conceitos. Ele fala sobre algo que passa e algo que permanece para sempre. Então, de tudo isso que nós falamos, isso em si pode não ser ruim, de todos esses temas. Nós vamos ver a palavra dizendo o que vai passar e o que vai permanecer. Então, enganosa é a graça e passageira é a formosura. Ah, que beleza é você não criar a expectativa de que sua beleza vai durar para sempre. Quando eu já começo a descer a ladeira e a gente já sabe que é assim, ah, que tranquilidade. Agora, quando você cultiva a beleza e quer segurar essa beleza a qualquer custo, e a palavra diz, enganosa é a graça, e passageira é a formosura, e a formosura vai acabando, não, mas eu não vou soltar, mas ela vai, mas eu não vou deixar, eu vou fazer um procedimento, eu vou correr aqui, vou fazer isso. Mas quando a gente sabe que vai chegar a hora que ela vai passar, e a gente então pode viver esse período tranquilo, confortável, sem se preocupar, porque nós sabemos que ela é passageira. Aprecie a beleza, aproveite seus dias de beleza, contemple a beleza de forma santa, mas não ponha na beleza a sua esperança. O nosso corpo, em 1 Coríntios 15:50 diz: isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus,
É necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. Pode ser um corpinho forte ou fraco, gordinho ou magrinho, não vai restar nada. Ele é corruptível. Uns vai dar mais comida para os bichos, outro vai dar menos para as bactérias. Mas vai passar. Ah, mas eu vou preservar minha vitalidade até os 100 anos. Faça isso. Cuide do seu corpo, mas de uma maneira que seja sabendo que ele é o templo do Espírito Santo, mas não coloque isso acima do Senhor, porque ele vai passar. Isso não pode herdar o reino de Deus. Ah, não, mas a ciência, essa sim. Quando nós falamos sobre a monarquia, e aí existiam muitos estudiosos sobre a monarquia, né, os estudos políticos, né? E hoje nós estamos num regime que não é monarquia no Brasil. Vocês estão bem aí da geografia, né? Geografia política. Nós estamos num sistema de república. E aí o estudioso de monarquia, que era expert em monarquia, quando a monarquia passou, ele... E agora, né? O que eu vou fazer com isso? Quando tinha o CD, depois mudou para o pendrive, depois mudou para não sei o quê, agora tudo Bluetooth. Ah, não, eu era especialista em toca-fita. Eu conhecia de tudo, eu sabia de tudo. Aquilo é que ia me aposentar, ia pagar a faculdade dos meus meninos, eu me apoiava naquilo, eu sabia de tudo. 1 Coríntios 13, 8. Havendo ciência, passará. Quando, no passado da ciência, foi tentado explicar algumas coisas. O mais conhecido de todos que evoluiu, nem tanto, mas é sobre a origem da vida. E aí os modelos foram tentando explicar as coisas. Aí quando vinha um e justificava aquilo, falava que tinha uma explicação melhor, o primeiro caía por terra. E mesmo assim as pessoas acham que a ciência vai permanecer. Toda vez que surge algo novo na ciência, o que tinha para trás perde a validade. Uma demonstração muito grande e fácil da gente perceber que, havendo ciência, passará. Outra coisa que diz na palavra, 1 Coríntios 1,19: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então, a sabedoria do alto, ela supera em muito a sabedoria humana. A capacidade nossa intelectual, comparada com a sabedoria divina, ela vai ser aniquilada. Então, não confie no conhecimento, no desenvolvimento da sua mente. Silvio, mas e as amizades? Tiago 4,4 diz: aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deve ser uma boa coisa ser inimigo de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Muito cuidado, irmãos, com nossas amizades. Ah, mas elas passam também? Passam também. Eu estava tentando lembrar o nome de algum colega meu, que foi meu colega do primário, amigão do peito mesmo, que nós dois era brother. Difícil aí, hein? Os que são mais velhos, um pouquinho estão mais distantes, vão ter mais dificuldade também. Aí a gente vai, cresce e entra para o ensino médio, né? Primeiro, segundo, terceiro ano, a gente fala assim, não, agora esses amigos aqui é os que eu vou cultivar e levar para a vida toda. Aqui não tem erro mais, não. Aqui eu posso. Aí você forma terceiro ano, tal, formatura. Não, mas eu não vou esquecer, nós não vamos perder o contato. Aí vai para a faculdade. Aí fala, não, mas esses da faculdade, esses eu vou levar, porque para sempre, né? Como é que é? É assim. Aí a faculdade acaba. Aí vem a especialização, o trabalho. Aí você tem um colega de trabalho que é seu amigão. Esse não cai no chão para você. Você fala, não, aqui é confiança, aqui é firmeza. Aí você muda de trabalho. Já teve muitos trabalhos aí? Alguém? Natal? Já. Amigão mesmo do peito, do primeiro trabalho que você teve? Nenhum. Passou. Amizade vai passar, irmãos. Cuidado. Cuidado com as amizades. Tem amigos, né? A palavra também fala que um amigo, né? Um irmão, né? Podemos considerar assim, ele é às vezes mais chegado do que um irmão quando ele está próximo.
Então, cultivemos, sejamos amigos uns dos outros. O Senhor mesmo nos fala, né? Não os chamo servos, os chamo irmãos, né? Amigos, né? Vos chamo de amigos. Então, essa amizade deve ser cultivada, sim, mas cuidado, ela não vai ser colocada acima de tudo, porque ela vai passar, saiba disso. Às vezes você está nos primeiros amigos ainda, né? Na infância, mas daqui a pouquinho vai começar a mudar suas famílias, seus amigos. E na família, Lucas 14, 26 nos diz: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, isso é Jesus falando, tá bom? Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ninguém, irmãos, nada, nem ninguém pode se comparar ao nosso amor ao Senhor. Ah, mas nem a família? Nem a família. Nós temos que ter consciência disso, de que o Senhor está acima da nossa família. Por mais que eu amo um amor muito forte pela minha família, e claro, você deve cuidar, amar os seus, mas saiba que o seu amor ao Senhor ele tem que superar muito a sua família. Mas e a carreira, irmãos? Olha que tristeza desse texto que eu vou ler para vocês. Ele está lá em Eclesiastes, Salomão dizendo, Eclesiastes 2:11. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu trabalhando tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Ô tristeza. Vai montando um castelinho de carta, ou aquela risquinha de dominó, e aí vem um menininho correndo, não dá uma sensação ruim? Só gastei um tempão aqui, nossa, preparei tudo isso aqui, não valeu de nada. Alguém já amassou pão de queijo? Dá um trabalho indanado. Aí você vai assar o pão de queijo, queima, você fala... Irmãos, o objetivo que eu tenho aqui hoje é que vocês não passem por isso. Tá? Vocês não vá por um caminho errado. Alguma coisa que é passageira e vocês acham que aquilo vai durar para sempre. Assim como João nos deixou ordenado, que assim vocês sejam encorajados hoje a buscar o que é eterno, o que é para sempre. E aí nós temos a possibilidade na carreira de acontecer igual Simão Pedro. Em Lucas 5, versículo 8, fala assim: vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, à vista da pesca que fizeram. Fizeram uma pesca muito grande. Por quê? Porque eles eram pescadores. Eles tinham uma carreira. A admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Eles tinham uma empresa, então, de pescador, um negócio bacana. Aí Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Mudou a carreira. Ô Senhor, mas meu MBA aqui é em pesca de marítima aqui, ó. Eu pesco é tainha, eu pesco é... Como é que o Senhor está falando para mim? Eu preparei, estudei, fiz isso. Agora o Senhor me chama para fazer... Sim, irmãos, a nossa carreira também pode ser mudada pelo Senhor. Estejamos dispostos para que a gente não chegue no fim, assim como Salomão diz, e diga assim, ó, eis que tudo foi vaidade e aflição de espírito. Essa nova carreira de pescador de homens não chega no final e fala assim, nossa Deus, que vaidade. Não é o que João diz. João estava no meio deles aqui. Ó. O que ele diz? O que desde o princípio, isso eu vos afirmo, isso vai permanecer para sempre. Então, vocês tenham entendimento iluminado para colocar as decisões, as escolhas, os caminhos de vocês em coisas que são eternas. Que vocês não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. E dinheiro, Silvio? Não, dinheiro é o canal, né? Chegou no dinheiro. 1 Timóteo 6, 17 e 18. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas,
mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Não depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas. Quando vocês eram criancinha, tinha uma coisa que chamava avestruz master. Já ouviu falar de avestruz? É uma galinha gigante, assim, grandona. É uma ave. E ela é bem grande. E tudo nela é proveitoso. Você aproveita a pena, você aproveita o ovo, você aproveita o couro, você aproveita a carne. E aí surgiu uma empresa que falou assim: invista em avestruz. Você não precisa ter o lugar, você não precisa ter nada. Você vai comprar uma cota e você vai ter aqui os avestruz que estão aqui na nossa fazenda. E aí isso multiplica, multiplica, multiplica. Quando foram ver, era uma coisa que chamava pirâmide. Já ouviu falar em pirâmide? Pirâmide é uma coisa que todo mundo começa. Se você tem uma pessoa que entra por baixo de você, você sobe um degrau. E aí entra outro, você sobe outro degrau. E aí chega uma hora que todo mundo está pagando, para uns poucos está recebendo. Não existia nada por trás disso. E o avestruz master, então, desapareceu. Era só a ideia de que aquilo funcionava. O dinheiro é instável, meus irmãos. Não deposita sua esperança nisso. Por mais que quando você está com o dinheirinho na conta lá, você fica... Não, bora sair para onde? Qualquer lugar. Bora hoje que tá. Estou no azul. Mas que o seu coração não esteja, de fato, confiando nisso aqui. Por quê? Porque o risco é grande. É grande. Senão a Bíblia não explicava. Eu não vou falar para vocês aqui que quando vocês for sair para ir ali, vocês olham bem para cima, que pode ser que caia um helicóptero na cabeça de vocês. Ou então uma peça de avião, ou de um daqueles negócios satélite. Por quê? Porque isso não acontece. Mas eu vou falar, ó, cuidado com a piscina que está aqui do lado. A palavra nos exorta de coisas que estão ao nosso alcance, coisas que vão acontecer. Não ameis o mundo. Por quê? Porque João provavelmente em algum momento na vida dele, ele se viu amando o mundo. E nós também podemos ser esses que vamos ser colocados para amar o mundo, as coisas que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. E a gente vai chegar no momento e vai concluir. E isso tudo vai passar. O mundo e suas coisas vão passar. Mas quanto tempo nós fomos investindo nisso? Até chegar o momento que nós vamos concluir que isso de fato vai passar. E que eu deveria ter seguido por outro caminho. A palavra nos instrui, a palavra nos orienta de assuntos e temas que são relevantes. Nunca despreze, tá? As ordens que estão na palavra do Senhor. Vamos falar sobre o poder e a influência. Isso talvez também esteja bem atual, né? Ser um influencer. As pessoas deixaram agora de querer uma carreira mesmo, né? Aquela carreira bacaninha, que era isso, fazia estudo, faz faculdade. Não, agora é o simples, eu vou ser influenciador. E a partir disso, eu vou conquistar tudo que eu preciso. Existia um homem chamado Moisés. E ele, muito jovem, ele entendeu uma coisa. E eu queria que vocês, muito jovens, pudessem entender assim como Moisés. Pela fé, Moisés, quando... Aí ele já era... Aqui fala que ele já era homem feito. E ele entendeu isso quando era jovem. Desde a sua infância, criado com sua mãe. Ele entendeu o que era ser o povo de Deus, mas ele foi criado numa outra realidade. Mas ele, quando já homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. É bacana, né? Quando você está do lado de alguém que é referência e fala, não, esse aqui é meu amigo. Pensa, ser filho da filha de Faraó. Que influência, que poder. E Moisés, pela fé, ele recusou ser chamado. Ele preferiu ser maltratado. Cuidado, irmãos, com o poder e com a influência. E eu vou pedir para a gente abrir lá em Daniel. Nós já estamos caminhando para o final, tá? Não sei como é que está o meu horário.
Atrasou para começar, né? Pode. Não, né? Daniel, capítulo 4. Olha que legal essa história, dentro do que nós estamos falando. Nabucodonosor foi um grande rei da Babilônia. Daniel 4, versículo 30. Talvez ele já tivesse vivido bastante tempo nessa terra. E ele estava no Ponte de João. E ele então olha tudo e diz: Falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Olha o poder passando. O que vai acontecer com Nabucodonosor? Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe crescesse os cabelos como as penas das águias, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Entenderam? Vocês entenderam o que aconteceu? Esse cabuquinho aqui era grande, ele era dos bons. Ele mandava e acontecia. Então, ele se exalta, ele acha que o poder está nas mãos dele. Então o Senhor faz essa magnífica história para nós. E aí ele chega nessa conclusão, depois, no fim daqueles dias, onde ele foi colocado como um animal. Ele de fato foi colocado como um animal. Ele perdeu a compreensão, o entendimento. Ele não tinha mais influência sobre nada nem ninguém. E ele levantou os olhos ao céu, veio o entendimento de novo para ele, e ele bendisse o Altíssimo. E ele diz que glorificou ao que vive para sempre. Será que nós vamos ter que ser colocados nessa posição? Será que hoje nós não somos chamados a glorificar e entender que Deus é aquele que vive para sempre, e nele nós podemos viver a nossa vida baseado naquilo que é a sua vontade? Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse é o nosso chamado para hoje, meus irmãos. Então não está no poder, não está na influência. Nós podemos fazer como Moisés. Nós podemos ter uma posição de influência, mas se aquilo for fazer com que nós tenhamos acesso aos prazeres transitórios do pecado, nós devemos abrir mão de tudo isso. Ou como Nabucodonosor, reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus, nós podemos ser restabelecidos e ocupar cargos de autoridade. Não é esse o problema. A questão está no nosso coração. Está sendo claro? Entenderam, Nabucodonosor?
E o último que nós falamos foi sobre a religião. Às vezes pareceu que era uma vida cristã normal, né? De vez em quando você ir lá a Deus e reconhecer, agradecer, pedir a Deus que Ele abençoe para nós poder tocar nossa vida tranquilo. Espiritualidade. Tem que desenvolver o seu espírito. E aí eu vou pedir para vocês abrirem também Isaías capítulo 29. Versículo 13. O risco que nós corremos de ter uma religiosidade ou uma espiritualidade superficial. Isaías 29, versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprenderam. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá. De maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Porventura, dentro em pouco, não se converterá o Líbano em pomar, e o pomar não será tido por bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Senhor de Israel. Pois o tirano é reduzido a nada, e o escarnecedor já não existe, e já se acham eliminados todos os que cogitam da iniquidade, os quais, por causa de uma palavra, condenam um homem. Os que põem armadilhas ao que repreende na porta, e os que, sem motivo, negam ao justo o seu direito. Portanto, acerca da casa de Jacó, assim diz o Senhor que remiu a Abraão: Jacó já não será envergonhado, nem mais se empalidecerá o seu rosto. Mas quando ele e seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome, sim, santificarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os que erram de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Vocês conseguiram perceber o tanto de coisa que era de um jeito e ficou de outro aqui? Ah, mas o surdo ouviu, o cego viu, quem tinha sabedoria não tem mais. A vida aqui nessa terra ela é passageira. E se vocês começarem a atentar para a palavra de Deus, isso vai estar escrito desde o Antigo Testamento até o Novo, falando das coisas que são eternas e daquilo que é verdadeiro. Tudo que é eterno procede de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. Quem que fez a vontade de Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós podemos estar em Cristo, mas hoje nós podemos cumprir a vontade de Deus. E como é que nós vamos conhecer a vontade de Deus? Lendo a palavra. O Espírito Santo nos trazendo revelação. Ouvindo os irmãos, tendo comunhão. Aquele que conhece a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Irmãos, olha que benção. Nós podemos hoje fazer alguma coisa que eu vou aproveitar no futuro. Construindo casa nova. Vou usar você de novo. Sabe aquele capricho que você fez lá no apartamento?
Esse que eu vou fazer para mim, para eu usar sempre. Já está na outra casa, ficou para outro. Já passou. Imagina que nós podemos fazer coisa que nós vamos ter confiança e certeza que nós podemos levar para sempre. E não só na infância, ou não só na adolescência, não só na juventude, não só enquanto a gente é um adulto jovem, não só quando a gente é pai, não só quando a gente... Existem coisas para serem feitas, a vontade de Deus sendo feita, em tudo que vocês for fazer. Eu tenho que parar tudo que eu vou fazendo, que eu estou fazendo hoje, para poder começar a fazer vontade de Deus? Não, em tudo que vocês têm feito, existe a possibilidade de ser necessário fazer como foi feito com Simão Pedro. Você era isso e agora você vai virar isso. E o Senhor pode te dar clareza com relação a isso, você esteja preparado para isso. Mas a mensagem que eu queria deixar para vocês é: as coisas vão passar. Na juventude a gente pensa que vai ficar para sempre. João disse isso para nós. Ele está falando assim: ora, o mundo vai passar e as coisas do mundo vão passar. Meus queridos filhinhos, parafraseando João, não percam tempo. Aproveitem o tempo. Não busque o Senhor superficialmente. Não invista seu tempo na beleza, ou no seu corpo, ou nas amizades, ou na família apenas, ou conquistando uma carreira brilhante, ou buscando dinheiro, ou ter influência. Não busque o Senhor de uma forma superficial. Se aprofunde em conhecer aquele que vai viver ao seu lado eternamente. Às vezes a gente, em alguns momentos, se pega achando que assim, aqui está tão bacana. O bom de ir para o céu é só o fato de não ir para o inferno. Às vezes a gente nem pensa direito o que vai ter no céu. O que é a melhor programação do céu. E a gente vai vivendo uma vida achando que Deus é só aquele que nos garante que nós não vamos para o inferno. Entre um e outro, eu prefiro às vezes ir para o céu. Mas, irmãos, existe algo tremendo no céu, que é a presença do nosso Deus. E isso está acessível para nós hoje. A vontade de Deus está aberta para nós hoje. Nós temos na palavra de Deus acesso à vontade dele. E isso permanece para sempre. Pode cair o cabelo, mas quem faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Pode vir umas ruguinhas, mas a palavra de Deus permanece para sempre. O braço pode afinar, aquele braço forte, mas a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Não apoie a sua vida nas coisas passageiras, meus jovens. Na estabilidade das riquezas, no poder da influência. Saiba que o Senhor constitui reis, remove reis. A autoridade é constituída por Ele. Ele pode pôr e pode tirar. E às vezes quem é colocado se acha conquistador daquela posição. E começa a se apoiar nisso. A vida de vocês vai ser um desafio constante de ser apresentado para a concupiscência da carne, para a concupiscência dos olhos e para a soberba da vida. Vocês vão ser apresentados a esses desafios constantemente. Mas que vocês conheçam a vontade de Deus e que vocês estejam sensíveis para compreender isso. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Às vezes a gente vê João escrevendo isso aqui, um rapazinho, brother. Não, ele já viveu muita coisa antes de escrever isso aqui. Ele escreve uma carta para os seus filhinhos amados. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Pense você, o que você deixaria hoje escrito para alguém que você ama muito? O que hoje você tem de convicção, de fato? Será que está dentro daqueles 9 temas? Ou será que nós podemos experimentar disso e muito em breve ter o tema da nossa carta diferente? Busque o Senhor, ame a Deus, conheça a palavra,
persevera. Por quê? Porque essa palavra vai permanecer. E o que era desde o princípio vai permanecer eternamente. Vocês têm a oportunidade, jovens, saber o que vai ser no futuro. Vocês têm a oportunidade de saber o que vai cair na prova. Aproveita o tempo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Essa ordem de João, que ela possa fazer sentido na vida de vocês, que vocês possam aplicar isso e identificar no dia a dia de vocês. Tenha os amigos, tenha a sua família, faça, estude, né? Seja o melhor estudante, faça tudo melhor, seja perito em tudo que fizer. Conquiste os cargos de autoridade que te forem colocados e exerça para a glória de Deus. Entenda como se comportar em cada atitude, em cada local que você for frequentar. Se coloque na brecha para fazer a vontade de Deus. Porque senão você vai se pegar fazendo as coisas do mundo e na hora que você vê, aquilo passou. E aí você viu que você fez tudo nas trevas. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele seja gracioso nesses dias, para que esse comando de João, essa orientação, esse conselho de João, essa ordem, seja muito clara para nós nesses dias e que seja aplicada na vida de vocês, nos caminhos que vocês têm muitos ainda para escolher e que vocês façam as escolhas iluminadas pela palavra, que vocês conheçam a vontade de Deus e que os dias de vocês sejam contados na presença de Deus. Não precisa de ir para um monastério. Pode ser na escola, pode ser em casa. Mas você pode contar o dia. O Senhor está ao seu lado. O Espírito Santo está habitando em você. Então, faça essa comunhão acontecer de fato. Lembre do Senhor. Esteja na sua mente, na sua meditação. Tudo que você for fazer, se coloque na brecha. Em nome de Jesus, o Senhor abençoe vocês. E os outros irmãos que estarão aqui compartilhando também. E que nesses dias vocês estreitem os laços, né? Façam amigos, né, Gerson? Eu aqui não estou falando para não fazer não, tá, gente? Amizade. Mas saibam que vocês têm um amigo verdadeiro. Então, se aproxime do Senhor. E o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Em nome de Jesus.